Imagine um mundo futurista onde existe um robô que pudesse resolver todos os defeitos. Isso não seria muito bom. Mas o que seria da nossa profissão de técnicos? Espero que este futuro esteja bem longe. Agora, imagine que existisse um robozinho trabalhando só para você. Imaginou? A boa notícia é que esse robozinho existe e é especializado em defeitos intermitentes, que são muito difíceis de analisar porque o defeito só aparece na hora que ele quer. Esse robô só não anda, ele te permite trabalhar em outros equipamentos e apenas fornece informações sobre o defeito quando o sinal monitorado aumenta ou diminui de tensão, ou quando a amplitude do sinal cai. E mais, ele pode ficar esperando pacientemente o defeito ocorrer e quando ocorre, memoriza tudo para você e até te avisa com sinal sonoro. Esse robozinho é meu detector de defeitos intermitentes que inventei na década de 1990. Ele é um instrumento tão versátil que você pode montá-lo com componentes de fácil aquisição no mercado. Este vídeo é a parte 3 da série sobre esta minha invenção e hoje vou finalizar a explicação do funcionamento e aplicações dele na sua bancada. Se interessou? Então continue comigo! Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Nossos cursos são 100% online e você pode estudar conosco de qualquer lugar do mundo. Basta ter acesso à internet e um computador pessoal. Mais informações no primeiro link da descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe para depois, faça isso agora mesmo, marcando também o sininho para receber futuras notificações. E deixe seu like, pois assim me encoraja a continuar a entregar aulas gratuitas através desses vídeos. Porque o que mais quero é ajudar o Brasil a formar melhores técnicos, especialistas em análise de defeitos e, neste caso específico, defeitos intermitentes. O diagrama esquemático desse projeto estou compartilhando gratuitamente e com todos os interessados. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e solicitar o envio por e-mail. Se houver grande interesse dos telespectadores do meu canal, posso considerar disponibilizar a venda da placa a preço super acessível para que você monte seu próprio detector, usando a minha PCB, mesmo que não seja aluno do módulo 4 da escola. Portanto, deixe aqui seus comentários que eu e minha equipe iremos analisar a viabilidade. Um aviso importante, pode ser que você esteja vendo esse vídeo muito tempo depois de tê-lo publicado em fevereiro de 2022 e a placa do meu detetor de intermitentes já esteja disponível para a venda a não alunos da CTA Eletrônica. Então, dê uma checada no nosso site ou leia a descrição deste vídeo, se tem novidades, ok? Mas Mário, por que está fornecendo esse projeto tão importante para o técnico e de forma gratuita? O meu sonho é ver o Brasil se tornando cada vez melhor para se viver e se destacando na formação técnica de alto nível. Esse é o legado que quero deixar para as próximas gerações. E é por isso que decidi investir na produção destes vídeos com conteúdos gratuitos. É só se inscrever no meu canal e começar a me seguir. Você quer me ajudar a realizar esse sonho? Então preciso que compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para mais e mais pessoas e que os técnicos possam saber que não somente existe um instrumento que vai aumentar em muito sua produtividade e ganhos financeiros, mas também uma escola
que vai lhe ajudar a se tornar um especialista de análise de defeitos e projetos. E até você poderá projetar os produtos mais incríveis que lhe vier à cabeça. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma apresentação específica do circuito de alarme deste detetor. E depois começamos a verificar como são feitas as calibragens para que ele funcione adequadamente. Bora começar logo a explicação da terceira parte deste meu projeto. Então, aqui podemos ver o projeto do detector de defeitos intermitentes de forma completa. E apenas para uma passagem rápida, porque isso está no primeiro vídeo, aqui nós temos a entrada com um amplificador operacional na função de buffer, ou seja, ele pega a alta impedância de entrada e transforma a alta impedância com baixo poder de corrente em uma variação com mesma amplitude, mas com alto poder de corrente. Isso é para que ele possa ser colocado nesse outro circuito que vai detectar a tensão positiva máxima para fazer a indicação, nesse outro aqui que vai fazer a detecção da amplitude mais baixa e também fazer o armazenamento da memória, e esse outro circuito que vai detectar o nível de sinal quando ele estiver abaixo do que eu estou esperando. Também vai memorizar. Isso vai ser colocado de forma visual, indicado de forma visual, ou então através de uma sonorização que vai nos avisar do que está acontecendo ou do problema que ocorreu. Então vamos aos detalhes do circuito de alarme, que é esse aqui que eu acabei de falar. Esse circuito de alarme, ele funciona a partir da saturação desse transistor, levando a alimentação até o meu multivibrador astável, ou também aqui a partir de uma indicação visual com esse LED acendendo. Aí é a opção do técnico, ele pode deixar o circuito apenas monitorado com um LED acendendo, indicando que houve uma variação daquilo que eu acabei de falar, ou então vai ter um alto-falante ligado aqui, que vai reproduzir um barulho, um sinal em torno de 1 kHz, 800 Hz. Então vamos ao funcionamento desse multivibrador. Esse multivibrador é o multivibrador clássico. Ele é composto de 2 transistores e os circuitos de acionamento. Vamos ver aqui basicamente como ele age. Temos aqui um resistor, um transistor, e esse transistor tem uma polarização proveniente de um resistor de 10K, que no caso aqui é o R3. Então o que vai acontecer? Quando eu ligar o circuito, vai haver uma polarização desse transistor e a tensão de coletor tende a cair. Então vai haver uma polarização e essa tensão de coletor tende a cair. Essa tensão aqui caindo, tem um capacitor ligado, olha a base do T2. E esse transistor, quando essa tensão cair, apesar que ele também, olha que coisa também interessante, esse outro transistor tem um resistor também de 10K ligado ao positivo. Então, quando a tensão, um ou outro pode ser acionado primeiro. Isso é aleatório, tá? Então vejam só, quando eu falei aqui que esse resistor pode polarizar ou irá polarizar esse primeiro transistor, pode acontecer a mesma coisa desse resistor polarizar esse segundo transistor. Mas como eles não são exatamente iguais, não são precisíssimos,
um irá ser polarizado primeiro do que o outro. E quando um for polarizado primeiro do que o outro, e vamos considerar que é o T1 que está sendo polarizado primeiro, a tensão do seu coletor vai cair. Com a tensão do seu coletor caindo, esse resistor que polarizaria a base do segundo vai desviar corrente para cá, para carregar esse capacitor. E nessa carga, vai evitar que esse seja polarizado. Então, esse ficará polarizado, tensão de coletor praticamente zero, e carregando esse capacitor, que inicialmente é um curto. Mas claro que, se aqui tem zero e o capacitor está sendo carregado, chega uma hora que a tensão aqui, que estava também próxima a zero, ela vai subir até chegar em 0,6. Quando chegar em 0,6, começará a polarizar esse segundo transistor, que é o T2. O T2 sendo polarizado agora vai fazer, aqui tinha 0,6, ó, da polarização desse primeiro transistor, e aqui uma tensão alta, que é a da fonte de mais 9 volts. Então ele estava carregado. E agora eu vou fazer esse transistor ser polarizado e vai fazer com que essa tensão caia. Como o capacitor tem uma carga praticamente de 8,4 volts, essa carga, com esse lado caindo, vai fazer essa tensão ficar bem baixa ou negativa. E essa tensão negativa vai cortar completamente esse transistor aqui. Cortar, elevar esse potencial, e elevando o potencial vai começar a carregar o capacitor e, claro, polarizar o segundo transistor, que se manterá saturado, não é só pelo resistor, mas também pelo capacitor. Portanto, esse tempo aqui, ó, entre o resistor e o capacitor determinarão qual é a frequência ou essa comutação desse multivibrador astável. Vamos ver aqui basicamente, nós temos 9 volts de polarização, está ligado no GND, temos um resistor de 10K e temos um capacitor de 100 nanofarad. Como é que eu sei o tempo aqui em que ele vai atingir o ponto de saturação ou ponto de carga, né, o capacitor? Devo multiplicar 10.000 por 0, vamos ver aqui o cálculo, né? 100 nano, na verdade, é 0,00, aqui nesse ponto é mili, aqui nesse ponto é micro. Então, como é 100 nanofarad, é aqui, ó, 100 nano. Então, é 0,0001001 vezes os 10.000 do resistor. O que é isso aqui? Isso aqui é a constante de tempo de carga do capacitor, o tempo. Vai determinar o tempo. Então, 10.000. Se eu tirar 1, 2, 3, 4 zeros, aí eu tiro aqui 1, 2, 3, 4 zeros, eu tenho 0,01. O que? Segundos, ou 1 milissegundo. Esse 1 milissegundo, se eu transformar em frequência, dá 1 kHz. Ah, é 1 kHz? Mais ou menos, porque o tempo aqui varia levemente, mas a base de cálculo é essa. Então eu vou fazer essa carguinha do capacitor em aproximadamente em 1 milissegundo ou 1 kHz. Portanto, esse circuito de alarme vai gerar mais ou menos uma onda quadrada aqui. Essa onda quadrada vem para esse transistor BC337 e eu colocando aqui um alto-falantezinho pequeno, de 8 ohms, ele vai produzir um ruído aproximado de 1 kHz aqui no alto-falante e avisar o técnico, com baixa potência, claro, não é muito alto, e avisar o técnico que o alarme foi disparado e que há uma variação na tensão que está sendo monitorada.
Gostou de ver como é avisado por um sinal luminoso ou sonoro quando ocorre uma variação na tensão desse sinal que está sendo monitorado? Demais, não? Sabia que, estando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, na CTA você poderá adquirir a base da eletrônica que o capacitará a interpretar e entender como este circuito funciona em detalhes. E quem sabe criar seu projeto dos sonhos. Mas Mário, eu vou criar meu próprio projeto? Terei condições? Se escolher uma instituição que lhe capacite para isso, conseguirá sim. A CTA é a escola indicada pela Sony Fundação Bradesco para que se torne um especialista de alto nível, seja para análise de defeitos ou projetos. Mas Mário, moro no interior do Maranhão e ouvi dizer que cursos à distância produzem resultados muito abaixo do presencial. É isso mesmo? Talvez isso seja verdade para muitas instituições que ministram tanto o curso presencial como também o EAD, ensino à distância. Mas a realidade na CTA é justamente o contrário. Ao longo de 10 anos, levantando dados, mostrou que os alunos do curso EAD 100% online tinham um aproveitamento em torno de 95%, muito superior ao do presencial, que era inferior a 80%. Mas por que isso, Mário? Por causa da minha metodologia no que diz respeito ao aprendizado ou retenção de informações. Vou explicar melhor. No curso presencial, o aluno, apesar de assistir à aula, não fazia os exercícios que garantem a retenção do aprendizado e acabava indo para a aula seguinte sem executar o processo que lhe garantiria a retenção das informações da aula anterior e entrava na sala de aula para assistir à aula seguinte. Sabe aquele aluno que não estuda a matéria dada e só assiste a aula? Aquele que acaba deixando para estudar nas vésperas da prova? O que acontece quando age assim? Ele até passa de ano, mas com uma média baixa. E era isso que acontecia no presencial. E o problema se agravava quando o aluno tinha que faltar uma dessas aulas presenciais. Daí, na aula seguinte, ele ficava perdido e seu aproveitamento no curso ficava baixo. Como não se podia impedir a entrada dos alunos em sala, principalmente aqueles que acreditavam que ao sentar na cadeira o aprendizado vem por osmose, acabavam por estudar às vésperas da prova. E aí tiravam notas baixas e alguns poucos nem passavam para o módulo seguinte. Já no curso EAD 100% online, é obrigatório que se faça os exercícios da aula para conseguir liberação para a aula seguinte. Ou seja, somente quando você fizer os 200 exercícios desta aula. E é isso que garante um aproveitamento excelente, acima de 95%. E foi por essa estatística comprovada com dados de 10 anos que me deu a certeza de encerrar o curso presencial. E isso desde 2018. Portanto, não foi a pandemia que fez que o curso presencial acabasse, e sim os excelentes resultados do curso EAD. Infelizmente, o curso presencial produz uma ilusão de aprendizado ao aluno. Muitos pensam que o curso à distância não vai ensinar direito, mas com a metodologia que eu desenvolvi, que inclui 1. A obrigatoriedade dos blocos de exercícios. 2. O suporte para tirar dúvidas na plataforma com mais de 7.000 questões respondidas. 3. Nos mais de 1.700 vídeos de aulas de reforço. 4. Os grupos do Telegram com 26 moderadores. 5. As aulas de reforço comigo e ao vivo. Isso é que permite verdadeiramente a retenção de informações fundamentais para a compreensão das matérias posteriores, transformando um mero aluno em um verdadeiro estudante.
Eu te asseguro disso. A minha metodologia é completamente diferente de tudo que existe no mundo. E com todo o suporte que você receberá, a CTA vai ajudar você a se tornar, em um tempo recorde, um grande especialista em análise de defeitos e projetos eletrônicos. Você pode ter certeza que aqui vai aprender mesmo. Deu para entender porque nosso curso presencial acabou? Espero ter esclarecido a muitos que nos perguntam. Mas voltando ao circuito do detector, deixe-me explicar agora como utilizar esse detetor de defeitos intermitentes. Mas como dizem, saco vazio não para em pé. Não há como eu produzir vídeos se não tiver seu retorno de inscrição no canal, likes e compartilhamentos. Vamos, faça a sua parte. E agora vamos ver a aplicação desse circuito na calibragem de equipamentos. Aqui vamos ter uma ideia geral. Temos aqui o nosso detector de defeitos intermitentes e aqui nesse canto dele tem os 4 potenciômetros, como está mostrando aqui, esses 3 LEDs de indicação das variações e mais 3 LEDs que vão indicar quando ocorre momentaneamente variações no sinal. E esse circuito, claro, além da alimentação que você tem que fazer com ele, ele é ligado no equipamento que eu quero detectar a variação ou o defeito intermitente. Então, em primeiro lugar, eu deverei ajustar o meu potenciômetro de acordo com o nível do sinal que vai entrar. Por exemplo, se aqui tem 5 volts ou variações entre 2 e 4 volts, eu colocarei o potenciômetro num ponto, começarei aqui desse local e vou ajustando, deixando todos os outros num ponto intermediário. Eu vou ajustar aqui até que haja o acendimento do primeiro LED. Então eu vou ajustando até que ele acenda. Depois eu volto um pouquinho e ele apaga. Mas vocês vão notar que quando esse LEDzinho aqui acende, porque eu deixei ajustado num determinado nível e ele acendeu, esse aqui também acendeu. Mas quando eu voltar um pouco o potenciômetro até ele apagar, vocês vão notar que esse aqui permanecerá aceso. E aí eu serei obrigado a apertar a chavezinha, o botão de reset. Aí, ó, vejam só, eu estava ajustando, e esse aqui acendeu. Está no meio aqui, ó, esse aqui acendeu. E esse também. Só que quando eu retorno, esse apaga, mas esse não. E aí, para colocar o circuito zerado, eu aperto o reset e ele zera. O que eu fiz? Eu ajustei qual é o potenciômetro aqui no ponto exato do nível de sinal positivo. No nível de sinal positivo. Então, mesmo que os outros já estejam aqui, já estejam acesos, vamos primeiro, é feita primeiro essa calibragem aqui, hein? Primeiro é feita essa calibragem. Logo em seguida, eu não mexo mais nesse potenciômetro, mas vou apenas mexer nesse potenciômetro. Eu vou ajustá-lo até que esse LED acenda. Ajustá-lo até que esse LED acenda. E depois acenda, claro, os dois aqui acenderam. Independente de como está esse, hein, pessoal? Deixa aqui, os dois aqui acenderam. E aí eu volto o potenciômetro um pouquinho até que esse apague. Não se esqueçam que esse continuará memorizando. Aí eu aperto o reset e ele apagará. O que acontece agora? Bem, eu estou aqui captando uma determinada tensão. Ajustei até que acendesse os LEDs, ou o primeiro LED, com os potenciômetros no centro. Ajustei esse aqui
para que apagasse esse LED. Tive que resetar para apagar esse também. E agora eu estou fazendo a detecção do nível mais baixo de tensão. E aí eu mexo nesse potenciômetro até que esse LED acenda e esse aqui também. Acendeu, recuo a tensão até que ele apague. E esse vai permanecer aceso até que eu aperte o reset. Super interessante, né? Esse funcionamento da detecção tanto do nível positivo quanto do nível negativo, ou tensão mais alta ou tensão mais baixa. Então é mais ou menos isso. Estou entrando com uma tensão. Se eu estou entrando com uma tensão, eu vou deixar o meu detector ajustado numa tensão bem próxima positiva. E também vou deixá-lo ajustado numa tensão bem próxima dessa, mais baixa. A gente chama de negativo, ponto de disparo negativo. Se essa tensão varia um pouquinho só para cima, ele já vai detectar aqui. Ou se ela varia um pouquinho para baixo, já vai ser detectado aqui. Então é assim que é feito no caso de uma tensão. E se for uma variação? Vamos colocar aqui uma variação qualquer. Pode ser de pulsos ou pode ser de senoides, não importa. O que vai acontecer? Mesma coisa. Esse aqui eu vou ajustar até acender, deixando esses potenciômetros no meio, vou ajustar até acender o meu primeiro LED. Legal, detectou aqui, ó. Vou ajustar esse potenciômetro que vai acender o LED. Quando acender o LED é porque eu ajustei a detecção e pegou aqui nesse ponto do sinal. Pegou nesse ponto do sinal, acende esse LED e esse aqui. Se ficar constantemente acionando, esse aqui vai ficar piscando ou vai ficar aceso e apagar. Mas esse foi disparado, vai ficar completamente aceso. Legal. E aí o que eu faço? Aí eu vou fazer o meu ajuste, para que esse LED apague. Significa que ele ficou bem aqui. Então eu giro até que apague. Apagou? Legal. Vai ficar já ajustado o ponto de tensão positiva. E o segundo eu vou ajustar bem aqui, ó, para que ele detecte a parte mais baixa do sinal. Eu vou ajustar até que esse LED apague. Não se esqueçam que acendeu, acende esse e fica constante. Acendeu, acende esse e fica constante. Então eu vou fazer os ajustes tanto do meu disparo positivo quanto do meu disparo negativo. E aí eu tenho, tanto para tensão quanto para variações, eu estou encostando no nível mais positivo e no nível mais negativo das variações. Então é assim que eu monitoro determinado ponto do meu circuito. E aí, está gostando da calibragem feita nesse super circuito detector de defeitos intermitentes? Espero que sim. E posso afirmar que estudar na CTA não é somente um sonho, mas uma realidade ao alcance de todos. Vou contar um pouco de minha história, pois 2 décadas antes de ter feito esse projeto, nos idos dos anos 1960 para 1970, sonhava tornar-me um engenheiro arquiteto. Gostava muito de desenhar e também de pintar o set. De repente, aos 13 anos de idade, da noite para o dia, resolvi estudar eletrônica. Meu pai, apesar de não concordar muito, queria que eu fosse médico. Encomendou-me um curso por correspondência de eletrônica mesmo. E o tempo foi passando. O mistério que se formava em torno de um som reproduzido pelo cone de um alto-falante
me fascinava. E quando esse sinal era reproduzido por algo invisível, as ondas eletromagnéticas que vinham de longe, muito mais. E o empurrão final veio com a compra de um televisor KL1 pelo meu pai, praticamente na estreia da televisão em cores no Brasil. Isso me deixou louco e me virou do avesso. Antes de começar o nível médio e até durante o curso técnico de eletrônica, procurava livros e revistas, montava kits e mais kits, e o tempo foi passando. Durante essa fase, dediquei-me de corpo e alma ao estudo da eletrônica, pois já havia decidido ser o caminho para a minha vida. Com minha experiência em montagens, pude, durante as aulas práticas do ensino técnico, ajudar professores com alunos menos experientes e que infelizmente eram a maioria. Na época, ainda havia muitos mistérios básicos da eletrônica a serem desvendados, mas senti-me altamente confiante para enfrentar o mercado de trabalho. Não sabia o que me esperava. E o tempo foi passando. Quando comecei a trabalhar em reparação de equipamentos eletrônicos, cheguei à conclusão que não havia sido preparado para tal. Sabia o que era um resistor, um capacitor, um indutor. Até o transistor tinha ideia que conduzia para lá e para cá. Descobri que esses formavam circuitos cujo funcionamento não dominava muito bem. E quando se tratava de reparação, havia todo um novo mundo a se desvendar. E o tempo foi passando e aparentemente surgiu meu primeiro ideal: analisar todos os defeitos com lógica e raciocínio. Montada a minha primeira assistência técnica aos 22 anos, que loucura! Tinha dois ideais aparentemente simples: ser honesto e analisar tecnicamente, e sabendo o que estava fazendo. Para você que ainda não entrou nessa área, será difícil de compreender por que chamei coisas tão óbvias de ideais. Além do gosto pela eletrônica, comecei a desenvolver também o gosto pelo ensino, ministrando treinamentos dentro de nossa assistência. Comecei a escrever apostilas de treinamentos com uma nova filosofia, baseada em raciocínio de manutenção. E o tempo passou. Chegando em 1989, mais de 16 anos após o início dos meus primeiros estudos, surgiu a CTA Eletrônica em um velho galpão reformado na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, que muitos falavam ser da Penha, por usar esse metrô com esse nome para chegar à escola. Muitos me perguntaram por que saiu de um lugar onde ganhava tão bem para se aventurar em uma escola em um local tão longe da Santa Efigênia. Foi dinheiro? Prestígio? Poder? A resposta certa seria ideal, o mesmo que moveu nas minhas primeiras batalhas pela necessidade de mudança no comportamento normal do técnico. A resposta certa seria necessidade, pois o técnico não possui meios de se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos eletrônicos que realmente entende do que faz. Fazendo um balanço final, descobri que o imutável é que o tempo passou, passa e passará. E não há nada melhor do que lutar e continuar lutando pelo que achamos certo, nem que seja somente um pequeno ou grande ideal. Mas vamos continuar com os detalhes da calibragem desse detector de defeitos intermitentes. Mas Mário, não vai pedir para dar o like? Bem lembrado, não se esqueça de dar o seu like. Bem, já vimos como enquadrar o sinal tanto a nível positivo quanto a nível negativo, ou seja, é uma tensão, eu coloco esses dois ajustes fechando na tensão. Para quê? Para que se ela subir um pouco ou cair um pouco, haja a detecção da variação. E agora vamos ver que
também posso verificar a queda de amplitude. Então, feito esses dois primeiros ajustes, eu vou também ajustar esse outro potenciômetro. Ou seja, vou colocar até que o LED acenda, indicando que eu cheguei. O sinal, na verdade, essa variação em amplitude, volts pico a pico, que pode ser quadrada, pode ser senoidal, pode ser o que for, ele está enquadrado num disparo positivo e enquadrado num disparo negativo. E essa variação no circuito, ela vai ser detectada e vai gerar uma tensão. Uma determinada tensão, de acordo com o nível do sinal. Quem faz isso é o próprio circuito do detector, vai gerar uma tensão. Então o que eu vou fazer? Gerou essa tensão, eu vou ajustar esse potenciômetro para que eu chegue próximo a essa tensão, vindo aqui de baixo. Então eu vou ajustar até que o LED acenda. Quando esse LED acender, significa que eu cheguei ao nível do sinal. E o que eu vou fazer? Novamente recuar. Na hora que eu chego no nível de sinal, esse LED acende e esse também acende. Só que agora eu vou dar uma recuada até que esse apague. Esse permanecerá aceso e eu tenho que dar o reset. Então eu dou o reset, esse aqui também apaga. Novamente eu vou, acende, retorno um pouquinho. Ou seja, estou ajustando até detectar o sinal e volto um pouquinho. E aí dou o reset, os dois, esse aqui apagou quando eu voltei e depois esse dando o reset, esse aqui apaga. Legal, o que vai acontecer agora? Caso esse sinal que está monitorado com o nível de tensão, ele perca amplitude, a tensão DC, retificada e filtrada, vai cair e vai atingir o ponto de disparo. Então, se ele perder amplitude, esse nível de tensão vai cair e acionar esse LED e esse LED e disparar o alarme te avisando que a amplitude geral do sinal deu uma baixa. E aí vai indicar. Sensacional, né? Esse circuito realmente funciona maravilhosamente bem. E eu posso também, se eu não tenho, vejam bem que o primeiro que eu estava fazendo, então vejam só, eu estava pegando um ponto de observação em um detector. Eu estou pegando esse ponto porque eu tenho relativa certeza de que o meu problema está aqui, uma certa relativa certeza. Mas o meu defeito intermitente, eu falo, não, pode ser provocado por esse lugar, ou por esse local, ou por esse local. Nossa, e aí, o que eu tenho que fazer? A publicação feita na revista CTA, lá na década de 90, ele dava um detetor de defeitos intermitentes com uma placa bem maior. Por quê? Porque ele tinha na mesma placa, 4 módulos de detecção. Ou seja, podia pendurar em 4 pontos diferentes e deixar lá monitorando. Então, um módulo podia indicar que o problema estava aqui, ou esse módulo ali, ou esse. Hoje, o que você tem Tem aquele circuito, mas agora eu estou fornecendo, eu posso montar em 4 placas separadas e monitorar 4 sinais ou tensões de forma simultânea. Isso é excelente, porque aí eu consigo verificar tudo que está ocorrendo. Isso aqui para a área automotiva ou monitoração de máquinas é simplesmente fantástico. Eu posso colocar a minha plaquinha monitorada. Não se esqueçam que para a monitoração ficar mais adequada, o terra e o vivo devem ser soldados nos pontos, tá? Soldados, para que não haja mau contato provocado pelo processo mecânico.
Então, o ideal seria soldar, que aí é uma observação perfeita, muito boa. Então não se esqueçam, isso aqui na verdade, 2, 3, 4 ou mais módulos para eu monitorar vários pontos simultâneos. Porque às vezes o que eu acho onde que está o defeito intermitente, não é exatamente naquele ponto. E aí pode ser em outro ou em outro. Ah, eu posso colocar na entrada da fonte de alimentação, quer dizer, na saída da fonte de alimentação, na entrada da rede elétrica. Rede elétrica, eu posso monitorar até a rede elétrica. Posso colocar depois de um capacitor de filtro, posso colocar em determinado circuito integrado, e aí eu faço várias análises, quer dizer, o detector faz as várias análises simultaneamente. É simplesmente sensacional mesmo. Aí é uma questão de ter mais módulos para que eu possa monitorar mais áreas. Demais essa explicação dos detalhes de como calibrar esse instrumento tão útil na bancada. E por hoje é só, pessoal. Se este mini curso de 3 partes foi útil para você, compartilhe esse vídeo, ajude a espalhar conhecimento entre nossos colegas técnicos. Quer receber notificações dos próximos vídeos automaticamente? Se inscreva no canal, marque o sininho clicando em todos. Vamos fortalecer nossa profissão e ajudar o Brasil a crescer, tornando uma potência na área de eletrônica, principalmente na manutenção e reparação de aparelhos. Um beijo enorme no coração de vocês.